Fala galera, eu sou o chefe Rafa Camargo e hoje eu venho trazer mais uma receita do cinema pra vocês. Pois bem, hoje vamos mergulhar num estilo de culinária que eu particularmente não sou o maior consumidor. Então primeiramente eu tenho que agradecer a vocês por terem votado tanto nessa opção na última enquete que eu abri aqui no YouTube, na aba comunidade, que eu coloquei lá 3 opções de novas receitas do cinema pra vocês elegerem e vocês foram justo na que eu não assisto, me obrigando a assistir 5 filmes seguidos pra poder comprovar as minhas teorias. Então muito obrigado por isso. Enfim, a parte boa, meus amigos, é que assistindo a esses filmes eu confirmei que sim, eu tenho a receita para você montar o seu próprio filme de comédia romântica. E o primeiro relato que se tem de um filme de comédia romântica aconteceu lá em 1924 com Sherlock Jr. e Girl Shy, ambos lançados no mesmo ano, porém o grande boom desse gênero veio lá nos anos 50 e 70, que as obras focavam muito nas situações cômicas, de exagero entre as diferenças que o homem e uma mulher têm e como isso pode fazer com que eles se apaixonem. Sendo que nessa época a gente tinha ideias muito legais, criativas e inovadoras que acabaram fazendo esse gênero ser o que ele é hoje. Porém, a partir dos anos 80 as coisas foram começando a seguir uma fórmula, foram começando a ficar iguais demais, e nos anos 90 isso ficou evidente. Evidente no sentido de que ficou claro que sim, existe uma fórmula, ou melhor, uma receita. E como eu sou um grande chefe de cozinha de cinema, o meu papel é passar essa receita pra vocês. Então já se prepare, pegue seu papel e sua caneta, porque hoje a gente vai falar sobre como montar o seu próprio filme de comédia romântica. Então vem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, deixar seu like aqui embaixo e comentar o que você está achando desse quadro novo, quais ideias de próximos temas você quer assistir por aqui. Então agora vamos dividir essa receita em 2 partes, muito importante para qualquer cozinheiro que quer ensinar um prato pra alguém, que são os ingredientes e o modo de preparo. Começando pelos ingredientes e o seu mise en place. Bom pessoal, para os ingredientes de um filme de comédia romântica você não vai precisar de muita coisa, são apenas 3 itens. E 3 itens super fáceis também. Você vai precisar apenas de um casal, 2 melhores amigos e um cenário. E se você já tiver separado esses ingredientes, vamos logo pro mise en place, a preparação de cada um deles. Primeiro de tudo, o casal. Você precisa que o casal principal sejam 2 pessoas completamente diferentes, praticamente antagônicas, então construir isso não vai ser nada difícil. Basicamente o que você vai fazer é o seguinte, você vai escolher um desses personagens para ser o seu principal, porque por mais que os 2 sejam protagonistas, vai ter um que vai brilhar mais. E aí você escolhe um grupo de características pra ele e aplica o oposto dessas características no seu outro personagem. Então se ele é rico, ela tem que ser pobre. Se ele é sociável e extrovertido, ela tem que ser tímida. Se ele sonha em sair do país, ela tem que ser muito próxima da família. Entendeu a dinâmica mais ou menos? Isso se chama drama barato. E um filme bom de comédia romântica é recheado disso. E outra dica muito valiosa pro seu personagem principal é que ele seja relacionável com a maior parte do público que está assistindo. Você precisa deixá-lo com uma personalidade falha, com problemas mundanos, pra trazer esse público pra torcer por ele. Então quer algumas dicas disso? Faça ele ser mega desastrado, faça ele ter um emprego horrível, faça ele chorar enquanto come sorvete e diz que quer muito encontrar o amor verdadeiro. Enfim, tudo aquilo que o seu público praticamente já faz todos os dias, mas que quer ver um personagem famoso fazendo. É aí que mora o segredo da empatia. Você não precisa de um roteiro muito bem escrito, que a pessoa vai captar esses sentimentos pelas nuances das falas. Não, o que você precisa é do óbvio, e as comédias românticas são recheadas de óbvio. Bom, então vamos entrar no segundo ingrediente, que são os melhores amigos. E aqui é muito simples, pessoal, então acompanha comigo. O seu personagem não vai poder ficar pensando em voz alta, afinal isso aqui é um filme, não um monólogo, então ele precisa de alguém para poder expressar os seus sentimentos, falar como se sente. E é claro que essa pessoa não pode ser alguém familiar, tipo um pai ou uma mãe, porque muitas dessas informações vão ter cunho sexual e você não quer causar um constrangimento pro seu espectador. Então é aí que entra a figura do melhor amigo. A única função dele pra trama é essa, ser um par de ouvidos pro seu personagem principal poder dizer como ele está se sentindo e com isso dar a informação ao público. Então se você quiser dar uma trama secundária pra ele, alguma coisa que não tenha nada a ver com a história principal, mas só pra não ficar muito na cara o quão inútil ele é pro roteiro, fique à vontade. Nessa parte não tem limitações, você pode dar a trama que for pra esse personagem, mas não se esqueça que os 2 membros do seu casal principal precisam ter um melhor amigo, afinal sem eles o público não tem como saber o que está passando na cabeça deles. E por fim o seu último ingrediente vai ser o cenário, e o cenário precisa ser escolhido como se fosse um fundo onde você vai tirar uma foto, por exemplo. Ele vai ser o tema do filme, é a partir dele que sua trilha sonora vai ser construída e também é a partir dele que nós teremos belíssimas cenas de jantar com práticos típicos da região que farão você lembrar do filme quando for viajar. Então pense grande, como Paris, Roma. E também é muito importante que esse local tenha uma praça ou um monumento que fique em local aberto, nada de cobertura, porque como a gente vai falar mais pra frente no modo de preparo, os 2 personagens vão dividir uma cena de beijo e esse lugar vai ficar marcado na história do cinema. Pelo menos é o que a gente espera. Mas é claro que aqui também eu tenho uma dica pra você, meu amigo roteirista incompetente. Se você for uma pessoa muito sem criatividade, basta você ir com Nova York. Não precisa ficar perdendo tempo pensando em qual cidade você vai colocar e
como encaixar isso na sua história. Basta ir com Nova York que eu garanto que funciona todas as vezes. Bom, então se você já pegou seus ingredientes, vamos entrar junto no modo de preparo. O modo de preparo também é sem segredo, meus amigos. É uma estrutura padrão de roteiro: 3 atos, 2 grandes viradas narrativas e um filme sem final. Isso mesmo, um filme sem final. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas todos os filmes de comédia romântica que você assistiu não tem final. Porque o final verdadeiro mesmo, seria pular 10 anos na frente da história e ver como aquele casal está se saindo com 2 filhos, 10 cachorros e 15 boletos. Esse sim seria o final verdadeiro. Mas enfim, como o nosso trabalho aqui é apenas seguir a fórmula, seguir a receita, vamos começar com o básico. Sendo que o seu primeiro passo é iniciar a trama com esse casal se odiando. Seja por qualquer motivo, não importa. Algumas dicas que eu te dou aqui são competição profissional, algum amigo que é inimigo do outro, alguma mentira que foi contada que os faz imediatamente se odiarem. Enfim, não importa. O que importa é você entrar nesse segundo passo, que é fazer eles irem se aproximando, criando um interesse um pelo outro. Vagarosamente o casal precisa ir se apaixonando, porém sem resolver o problema maior que os fez se odiar em primeiro lugar, porque isso vai voltar lá na frente. E depois disso você precisa de cenas mostrando que eles estão negando a paixão que sentem. É importante que o seu público veja que aquilo é amor verdadeiro antes dos personagens, então inclua uma cena ou duas deles ligando pro melhor amigo falando que não estão apaixonados, apenas para imediatamente no seu quarto passo vir a aceitação, em que por conta da ajuda dos melhores amigos eles vão se permitindo a sentir o que estão sentindo. E aqui vai ser o momento em que você mais vai investir tempo no seu filme, é o grande marco da sua comédia romântica. Então uma dica que eu dou é incluir um momento musical marcante. Escolha um ponto belíssimo da cidade e coloque uma música que esteja em alta nas rádios para tocar e os faça declarar o amor um pro outro. E depois disso dividirem um belíssimo primeiro beijo. Inclusive, se você conseguir fazer isso acontecer na neve, ponto pra você. Porque existe alguma relação entre as pessoas verem o frio da neve e o calor do beijo e se sentirem bem. Por mais que beijar na neve, na real, deve ser uma merda, gelado pra cacete. Bom, então você deve estar pensando que agora que o casal se beijou, declarou amor verdadeiro, tudo está bem e podemos terminar o filme, não é? Não. Esse é apenas o segundo ato. Porque logo depois disso vem o quinto passo, que é explodir o problema. Exatamente aquele problema que a gente estabeleceu lá no começo do filme, motivo pelo qual eles se odiaram em primeiro lugar. Algo precisa acontecer que tudo vai fazer as coisas voltarem na estaca zero, fazendo os dois voltarem a se odiar e deixar o espectador com uma sensação horrível, desanimado pelo rumo que as coisas tomaram. Mas também é importante que não seja algo tão grave ao ponto de ser insolucionável, né? Então não vai fazer a mulher chegar no quarto e pegar o cara fazendo uma orgia com 70 anões, isso não tem muita solução, e digo por experiência própria. Então parta pra algo mais básico, né? O cara ter um emprego noturno como palhaço num circo, ou o cara já ter trabalhado de pipoqueiro, sendo que a mulher odeia pipoca. Parta pra algo mais nessa vibe solucionável. Até porque o seu próximo passo vai ser a cena de montagem triste. Toque uma música triste, divida a tela em 2, se permita ser clichê e cafona, faça os dois olharem para objetos e lembrarem um do outro e chorarem, ele segurando uma garrafa de uísque e ela comendo sorvete, isso é perfeito. E depois de investir um bom tempo nessa música triste, nesse momento marcante, você vai partir pro seu sétimo e penúltimo passo do filme, o momento de epifania. É importantíssimo que após a cena de montagem triste, um dos dois chegue à conclusão de que mesmo com o erro ou problema que aconteceu, eles ainda se amam. E esse personagem que chegou na epifania vai fazer algo pra resolver, e precisa ter algum tipo de urgência rolando também, tipo um voo marcado, um casamento prestes a acontecer, enfim, alguma coisa grande, porque é aí que a gente vai entrar no oitavo e último passo, o beijo na chuva. Os dois precisam se declarar, resolver o problema de vez do passado, mesmo que a gente saiba que aquilo nunca vai ser resolvido, porque mesmo depois de 10 anos, a esposa sempre vai lembrar daquele episódio único num hotel em que você deu em cima de uma garçonete, mesmo que nada tenha acontecido depois. Enfim, o que eu quero dizer é que depois do momento do beijo, das últimas declarações de amor, é importante que você tenha uma cena final mostrando quão felizes eles estão, mas não estenda muito mais do que isso não. Você não pode dar tempo ao espectador de entender que aquele casal passou por tanta coisa que provavelmente eles não vão ficar juntos por muito mais tempo, e que aquele relacionamento foi moldado em algo tão frágil que é muito fácil de quebrar. Então, pra não quebrar a magia do cinema e não quebrar a magia de uma boa comédia romântica, acabe o seu filme no momento em que eles decidem que se amam, e não avance nada além disso. Enfim, eu acredito que se você seguir esses passos com esses ingredientes, você vai ter uma excelente comédia romântica em suas mãos, e vendendo para o estúdio certo, você vai ficar milionário. Afinal, ao invés de contar uma história nova, criar algo original, o nosso único objetivo aqui é esse mesmo, não é? Bom pessoal, pro vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, e se gostaram, não deixa de comentar aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos quadros. Também não deixa de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar seu like aqui embaixo e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.